Então vamos lá? Iniciando oficialmente o episódio número 58 do nosso raio-x da questão. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva agora mesmo, dá um toque lá no sininho que a gente já vai iniciar. Aqui no nosso raio-x da questão, qual é a proposta? A gente vai analisar algumas questões, identificar elementos conceituais teóricos que precisamos dominar e aí, em seguida, a gente faz uma revisão e aprofundamento desses elementos teóricos, conceituais, para a gente ir incrementando o nosso estudo. Tudo bem? É sempre um estudo a partir das questões. Vamos começar testando a nossa caneta mágica. Está aqui, olha. Episódio número 58. Vamos tratar da responsabilidade civil do Estado e vamos revelar seus temas ocultos, aqueles temas que ficam ali escondidinhos no nosso estudo e acabam nos prejudicando lá na prova. Vamos lá. Responsabilidade civil do Estado, esse aí é o tema. Primeira questão que a gente vai abordar. Olha lá, essa primeira questão, uma questão do SEBRASP, o enunciado diz: a respeito da responsabilidade civil das empresas públicas, julgue o próximo item. E aí o item diz: na hipótese de uma empresa pública prestadora de serviços públicos não dispor de recursos financeiros para arcar com indenização decorrente de sua responsabilidade civil, o ente político instituidor dessa entidade deverá responder de maneira subsidiária pela indenização. Para você que é super ansioso com gabarito, toma aí o gabarito. O gabarito não importa. Estou te entregando. Está correto. Beleza. Empresa pública prestadora de serviço. Aqui é um conceito que, se você não domina, já coloca aí no seu radar para o seu estudo teórico. As empresas públicas e a sociedade de economia mista, elas são de dois tipos. Ou elas são criadas como prestadoras de serviço público, ou elas são criadas como exploradoras de atividade econômica. Beleza? Mas isso é algo que você aprofunda e a gente já aprofundou aqui no nosso raio-x da questão em uma outra aula, uma aula anterior. Beleza? E aí diz, se ela não dispuser, na hipótese de ela não dispor de recursos financeiros para arcar com indenização decorrente de responsabilidade civil, o ente político instituidor dessa entidade deverá responder de maneira subsidiária. Indenização. Suponhamos que você está caindo de paraquedas no estudo do direito administrativo neste momento. Qual seria a minha visão se eu tivesse nessa condição? Eu colocaria o seguinte: o que é empresa pública? Estou abreviando. Quando eu coloco o que é empresa pública, eu completaria com e suas características. O que isso mostra? Quando você for para o estudo teórico, videoaulas, livros, PDFs, apostilas, o que seja, a sua fonte de estudo teórico vai ter de solucionar essa necessidade de conceitos. O que é uma empresa pública e suas características. Eu colocaria também o seguinte. O que é indenização? O que é a indenização? Outra coisa, o que é a responsabilidade civil? Aí. E eu colocaria o que é a responsabilidade subsidiária. Eu não estou inventando a roda, eu estou te mostrando que, ao analisar uma questão como essa, esses elementos conceituais exigidos pela própria questão são necessários para você ler, compreender, analisar, julgar e gabaritar.
Se você lê e não compreende o significado e as características desses institutos que eu destaquei, ficará dificílimo você fazer um julgamento adequado dessa questão. Se você acertar, possivelmente você terá acertado no chute ou na incerteza e não com aquela firmeza e segurança. Tudo bem? Feito isso. Muito bom. Agora, depois de você dominar esses elementos conceituais, eu ainda colocaria o seguinte, eu destacaria ainda o seguinte, ó, o que são os entes políticos? Que é a União, o Estado, o DF, município. E aí, quando você fosse fazer o estudo teórico, você ia perceber que entes políticos é sinônimo de entes federativos, de pessoas jurídicas federativas, que diz respeito à União, Estados, DF, municípios. Então, fiquem atentos a isso aí. A ideia básica que a gente vai analisar é o seguinte: pegue sua caneta, seu material de rascunho e vamos analisar aqui agora. Aqui você tem os entes políticos. Aqui. Esses entes políticos, eles compõem a chamada administração direta. Administração direta. Essa administração direta, ela compreende o quê? Nós estamos falando da União, estamos falando dos estados, estados-membros, estamos falando do DF, estamos falando do municípios. Beleza. O que eu preciso destacar com você aqui agora que é importante para a gente compreender esse item? A União é uma PJ, é uma pessoa jurídica, cada um dos estados é uma PJ, o DF é uma pessoa jurídica e os municípios, pessoa jurídica. Professor, de onde o senhor tirou isso aí? Dê uma olhada nos artigos 44 e 45 do Código Civil brasileiro. Beleza. Agora, essas entidades federativas, elas podem criar as autarquias, elas podem criar as fundações públicas, podem criar as empresas públicas, estou abreviando, podem criar as sociedades de economia mista, estou abreviando, e podem criar os consórcios públicos. Então vejam, essas pessoas, elas criam as pessoas jurídicas administrativas, que são as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, sociedades de economia mista e os consórcios públicos. Mas o nosso item estava avaliando o seguinte: suponhamos, aqui você tem a União Federal, é uma pessoa jurídica. A União vai e cria uma empresa pública, por exemplo, a Caixa Econômica Federal. E a Caixa causou um dano a um particular. Aqui é um particular. Beleza. A União criou a Caixa Econômica Federal. Esta forma de criação vocês já conhecem.
está no artigo 37, inciso 19 da CF. Elas são autorizadas por lei específica e criadas nos termos da legislação civil. Essa Caixa Econômica foi e causou um dano por meio de seus agentes, causou um dano, ou danos, a essa vítima particular. Acontece que esse particular entra com uma ação de indenização contra a Caixa Econômica. Então vamos lá. No nosso exemplo, a União, nos termos constitucionais e legais, criou uma pessoa jurídica autônoma e distinta dela, a União, integrante da sua estrutura administrativa, porém uma pessoa jurídica autônoma, com patrimônio próprio, personalidade jurídica própria, seus próprios bens, suas próprias obrigações e deveres. Criou a Caixa Econômica. A Caixa Econômica, ao desempenhar as suas funções por meio lá dos seus funcionários públicos, causa um dano a um particular. A primeira pergunta é: quem poderá ser responsabilizado civilmente numa ação de indenização, numa ação de pagar pelos prejuízos? Quem é que pode ser responsabilizado? Só a Caixa Econômica, só a União que a criou ou ambos? Aqui a gente já sabe, a responsabilidade vai cair só sobre a Caixa Econômica Federal. Ela é a pessoa jurídica autônoma. Beleza. Só que, quando a ação de indenização é movida contra a Caixa Econômica e o juiz condena a Caixa Econômica a pagar X mil reais, a Caixa Econômica está com o dinheiro off. Ou seja, a empresa pública que foi ou deveria ser responsabilizada pelos danos causados a esse particular que ingressou com a ação, ela está com insuficiência comprovada, comprovada insuficiência de recursos econômicos financeiros para arcar com o prejuízo. Quando isso acontece, a pergunta é: a vítima do dano pode cobrar da União ou não? Vai ter que cobrar da Caixa, e se a Caixa não tiver recursos, já era, perdeu. Entenderam esse contexto? Façamos uma pequena pausa e agora, com essa explicação, a gente já volta à questão com outros olhos. Olha só. É o seguinte: na hipótese de uma empresa pública prestadora de serviços não dispor de recursos financeiros para arcar com a indenização decorrente de sua responsabilidade civil, o ente político instituidor, no caso lá do nosso exemplo, a União, dessa entidade deverá responder de maneira subsidiária pela indenização. E eu disse que está certo. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é a responsabilidade civil direta? Então, vamos colocar aqui, olha, responsabilidade civil direta. É a responsabilização que recai sobre o sujeito de direito, a pessoa física ou jurídica, que deverá arcar com aquela obrigação. Então, no caso aqui, a Caixa Econômica é pessoa jurídica autônoma, tem seu próprio patrimônio e responde por seus próprios atos. E foi ela, por meio de seus agentes, que causou o dano. Então, só ela pode ser responsabilizada diretamente. Não se admite que a vítima do dano ingresse com a ação diretamente contra a União. Isso não é possível. Então,
vamos colocar, eu vou proclamar a frase e você vai colocar a primeira frase resumindo o tema. Então coloca assim: resumindo o assunto. E você coloca frase 1, o tópico 1. Resumindo este tema. Qual é o tema que nós estamos resumindo? Responsabilidade subsidiária e responsabilidade direta. Então vamos lá, resumindo. Primeira frase, né? Desculpa, primeira frase. O ente federativo, você está anotando, creio que você está anotando. O ente federativo, quem são os entes federativos? União, Estados, DF, município. O ente federativo jamais pode ser responsabilizado. O ente federativo jamais pode ser responsabilizado, negrito, de forma direta. O ente federativo jamais poderá ser responsabilizado de forma direta por prejuízos causados por uma das suas entidades da indireta. Então, o ente federativo jamais poderá ser responsabilizado na forma direta, por danos ou prejuízos causados por uma de suas entidades da indireta. Por danos ou prejuízos causados por uma das entidades da indireta. Visualizem comigo. Aqui nessa posição, poderia ser empresa pública, como é no exemplo, poderia ser sociedade de economia mista, poderia ser fundações, autarquias ou consórcios públicos. Seja qual for a entidade da administração indireta que estiver aqui e causar o dano, o fato é que a pessoa jurídica estatal que a criou jamais será responsabilizada diretamente. Em outras palavras, a vítima não pode entrar com ação diretamente contra a União e também não pode entrar com a ação simultaneamente, ao mesmo tempo, contra a União e contra a empresa pública, a autarquia, a fundação e por aí vai. Isso significa o quê? O ente federativo jamais será responsabilizado na forma direta por um dano causado por uma de suas entidades. Essas entidades são essas aqui. Olha. Então, seguindo o nosso desenho aí, os danos que essas aqui causarem, os danos que elas causarem não podem ser cobrados diretamente de quem as criou. Agora, vamos entender o que é a responsabilidade subsidiária. Responsabilidade civil, vamos apagar aqui, responsabilidade civil subsidiária. Vamos lá. Responsabilidade civil subsidiária. E é isso. Responsabilidade civil subsidiária. Subsidiário é a ideia de soldado de reserva, pneu de estepe. Na falta do principal, entra o reserva. É mais ou menos como a seleção brasileira. Tem os jogadores titulares e o reserva. O reserva só vai assumir a responsabilidade de jogar e marcar o gol na impossibilidade do titular. Então, nós já vimos que quem vai responder diretamente é a entidade da indireta que causou o dano. Agora, se ela não tiver condições econômico-financeiras de fazê-lo, comprovadamente não tiver condições de fazê-lo, aí, gente, vou até trocar a cor aqui. Trocar a cor, tá aqui. Aí, a vítima pode fazer a chamada responsabilidade subsidiária.
A responsabilidade subsidiária vai acontecer em dois momentos, ou em duas hipóteses. Se a entidade causadora do dano já tiver sido extinta. Então, se ela for extinta, formalmente, a vítima vai poder cobrar da pessoa jurídica estatal que a criou e, consequentemente, a extinguiu. E a segunda hipótese é, ela ainda existe, mas comprovadamente ela não reúne as condições econômico-financeiras para arcar com prejuízo. E aí a vítima entra com a responsabilidade subsidiária. Qual é a segunda frase que você vai anotar aí no resumindo que nós colocamos? Segunda frase. O ente federativo. Quem são os entes federativos? União, Estado, DF, município. O ente federativo somente responderá por danos causados por uma de suas entidades, somente responderá por danos causados por uma de suas entidades na forma subsidiária. Nunca na forma direta, na forma subsidiária. E nas formas subsidiárias, quando? Quando ela tiver sido extinta ou quando comprovar insuficiência de recursos financeiros para arcar com o prejuízo. É isso aí. Espero que você tenha internalizado de forma bem clara essa ideia. Qual é o tema oculto que eu estou revelando? Não é tão oculto, eu fiz um charme nessa frase aí. É o seguinte: existe uma diferença clara entre responsabilidade direta e responsabilidade subsidiária, também chamada indireta. A responsabilidade direta só e somente recairá sobre a pessoa jurídica causadora do dano, ela por meio de seus funcionários. Então, se foi essa entidade que causou o dano, se foi uma dessas que causou o dano, é só ela e somente ela responderá na forma direta. Agora, ela não existindo mais porque foi extinta, ou ela não tendo comprovadamente condições financeiras de arcar com prejuízo, nessas duas hipóteses, aí o ente federativo que a criou responderá na forma subsidiária ou indireta. O que nos leva a afirmar com certeza que o ente federativo jamais responderá de forma direta por prejuízo que quem tenha causado seja uma de suas entidades administrativas da administração direta. Espero ter evidenciado de forma bem clara este tema que, se eventualmente os seus detalhes estavam ocultos, agora foram revelados e estão bem claros, desenhados, bagunçados aí para vocês. Tudo bem? Vamos avançar. Vamos avançar. Questão número 2. A respeito da responsabilidade civil das empresas públicas, julgue o próximo item. E esse próximo item diz: de acordo com o Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade civil das empresas públicas perante usuários de serviços públicos é objetiva. Todavia, perante terceiros não usuários, a sua responsabilidade é subjetiva, dado o caráter privado da entidade, o que atrai a aplicação da teoria geral civilista quanto à responsabilização. Item certo ou errado hoje? Item é certo. O item é certo. Aí. Gente,
este estudo, que na minha opinião, ele tem de ser feito antes de qualquer coisa. Professor, na minha grade horária de estudos, hoje à tarde estava agendado para eu estudar direito constitucional. Perfeito, organização dos estudos. E aí, quando eu sentei para estudar, eu percebi que o tópico que eu iria estudar era direitos fundamentais. Na minha opinião, o que eu acho que você deve fazer? Você deve abrir o seu site de questões, filtrar direitos fundamentais e começar a analisar, não é resolver, é analisar algumas questões. Para que as questões te mostrem o seguinte: de acordo com o STF, quando ele fala de acordo com o STF, eu te pergunto, você sabe que não é de acordo com a lei editada pelo STF? Claro que você sabe. Então ele está tratando da jurisprudência. Jurisprudência do STF. A responsabilidade civil. Eu te pergunto, você sabe o que é responsabilidade civil? Ao fazer isso, você vai rapidamente montar um catálogo de temas que estão sendo exigidos nas próprias questões e que para você compreender, o mínimo que você pode fazer é compreender as questões. Para você compreender o que está dito, você tem que dominar teoricamente, conceitualmente, esses elementos. Então significa que se você ia estudar, sei lá, 1 hora de direitos fundamentais, 15 minutinhos, 20 aí, você vai destinar a esse processo de garimpagem dos temas. Para que quando você vá fazer o seu estudo teórico, videoaula, livros, PDFs, você fique totalmente antenado para quando surgir as respostas para essas demandas. Entenderam? Então, responsabilidade civil das empresas públicas, você pode querer saber o que são as empresas públicas, perante os usuários é na forma objetiva. E aí você vai querer saber também o seguinte, o que é responsabilidade civil objetiva? E como é que funciona a responsabilidade civil por danos causados a usuários e não usuários? Professor, mas eu já sei gabaritar essa questão. Mas a pergunta é, se nessa questão apareceu algum elemento conceitual teórico e você não se atentou para isso e não usou a oportunidade que você tem até o dia da prova lá na frente para eliminar essa lacuna no seu conhecimento, se você não está fazendo isso, então você acabou de encontrar a causa pela qual você não está saindo dos 70%, 80% ou menos e chegando no 90%, 100% daquela disciplina. Se você está se preocupando apenas com acertar o gabarito e não está se incomodando com expressões, conceitos e elementos teóricos que você não se lembra ou não domina, então você não está detectando a causa pela qual, quando esse tema aparece em prova, eventualmente você pode errar. Por quê? Por falta de dominar elemento teórico. Por falta de perceber nas questões onde você tem de ajustar o seu estudo teórico, que você fica lendo e relendo, assistindo e revendo videoaulas e não está suprindo a lacuna do seu conhecimento teórico. Muito bem. Responsabilidade objetiva aqui. Todavia,
perante terceiros não usuários, sua responsabilidade é subjetiva. O que é a responsabilidade civil subjetiva? Se tudo isso que eu estou perguntando você já domina na ponta da língua, tá feito. Tá feito. Se você quisesse dar ao luxo, ao snobismo de ainda reler o seu material de revisão, perfeito, releia. Mas você não precisa mais se aprofundar, porque se você faz 20 questões e todos os elementos teóricos você tem na ponta da língua, por favor, passe para outra disciplina. Você não precisa voltar ao conteúdo teórico denso. Agora, se alguma coisa ainda está lhe faltando, faça pesquisa naquilo que é o material teórico. Não precisa reestudar tudo de novo. Porque ao reestudar tudo de novo, você estará, desculpa, gastando tempo com conceitos que você já domina e já relembra. E já lembra. Tudo bem? Vamos lá, nossa aula aqui. Beleza. Dado o caráter privado da entidade, são as empresas públicas, são privadas mesmo. A pergunta é: as empresas públicas têm caráter privado? Vejam, ao fazer esse olhar com uma lupa, esse pente fino, esse raio-x, tema a tema, tópico a tópico dentro da questão, isso já te impõe uma revisão mental. Você já está revisando que empresa pública e sociedade economia mista tem o seu regime jurídico predominantemente de direito privado. Beleza. Feito esse levantamento, e aí o que é teoria geral civilista? O que é? É a teoria segundo a qual a responsabilidade civil é na forma subjetiva. Exige conduta, dano, nexo causal, dolo ou culpa. Beleza. Fez o raio-x? Então, vamos lá nessa questão. Essa questão está tratando da seguinte lógica. Aqui você tem a União, por exemplo, mas poderia ser o Estado, DF ou município. Aí a União vai e cria uma empresa pública. Beleza. Essa empresa pública, ela é prestadora de serviço público. Aí. E essa empresa causa um dano a um terceiro. Quem é o terceiro? E esse terceiro pode ser um usuário do serviço e pode ser um não usuário. Aqui no Distrito Federal, vou colocar aqui o DF, criou, há alguns anos atrás, uma empresa pública que presta o serviço público de transporte coletivo urbano. É a Companhia do Metropolitano de Brasília, o metrô. E aí suponhamos que essa empresa nessa empresa tenha ocorrido um descarrilhamento dos vagões lá do metrô, de alguns vagões, e isso tenha causado danos físicos a passageiros dentro do metrô e a pessoas
fora do metrô, que não estavam sendo transportadas. Particulares estavam ali próximos às imediações. Então vejam, tinham duas categorias de bonequinhos. Ó, bonequinho usuário e bonequinho não usuário. A primeira pergunta que eu lhe faço, ambos, tanto um como o outro, eles podem cobrar diretamente do Distrito Federal? A resposta é diretamente, jamais. Se eventualmente o advogado deles ajuiza uma ação e coloca como réu, indica como réu o DF, o juiz nem vai receber essa ação porque vai declarar a ilegitimidade passiva do Distrito Federal, ou se fosse o caso, a União, para responder por esse prejuízo. Quem vai ter de responder, e aí a gente até troca a cor, o sinal verde é para responder diretamente, a responsabilidade direta vai recair na própria empresa pública. No meu exemplo, a Companhia do Metropolitano de Brasília. Tudo bem em relação a isso? Beleza. Ou seja, já estamos revisando o conteúdo que acabamos de estudar para consolidar, não tem problema. Agora, suponhamos que tenha acontecido o seguinte: este dano aconteceu no ano de 2018. A data do dano, 2018. Beleza. Quando foi no ano de 2019, o Distrito Federal tivesse, por meio de lei, extinto o metrô. Extinguiu a empresa pública metrô e pegou o serviço que ela prestava, fez uma licitação e transferiu para uma empresa privada. Eu estou dando um exemplo, ela não vendeu a empresa metrô, ela extinguiu o metrô, pegou só o serviço que ela executava e transferiu para uma empresa particular, uma concessionária. E suponhamos que essa ação, ela tenha ocorrido agora em 2020. Se no momento em que foi ajuizar a ação, a empresa pública causadora do dano já tivesse sido extinta, essa é uma hipótese, é a primeira hipótese de responsabilidade, vocês já sabem, responsabilidade civil subsidiária. Professor, mas não seria diretamente contra o DF? Eu disse, jamais haverá responsabilização civil direta de um dos entes federativos por danos que suas entidades tenham causados a terceiro. Muito bem. Agora, vamos no foco exato da questão 2 que estamos analisando agora. Olha aqui, olha. Essa responsabilidade civil aqui, ela vai ser uma responsabilidade civil objetiva ou subjetiva? Objetiva ou subjetiva? Como é que será isso aí? Olha, o STF e o STJ já há algum tempo consagraram a jurisprudência no sentido de que as empresas prestadoras de serviço, tanto vale para empresas públicas, sociedade de economia mista ou concessionárias e permissionárias prestadoras de serviço. Então vejam, empresas públicas, sociedade de economia mista e particulares concessionários e permissionários de serviço público, se causarem dano a usuário ou não usuário, em ambos os casos, a responsabilidade civil
em relação ao não usuário e ao usuário, a responsabilidade civil será na forma objetiva. O que é isso? Basta comprovar o dano, comprovar conduta e comprovar o nexo. Não precisa comprovar dolo oculto. Tudo bem? Que este tema fique de forma clara, claríssima na sua mente e conste aí do seu material de revisão, não pode mais ser uma matéria oculta e que não esteja frequentemente no seu material de revisão até o dia da prova. Beleza? Em relação a isso, tema muito frequente. Então, se alguma coisa nessa minha explicação, nesse tema, se alguma coisa estava oculta para você, que esteja revelada e clarividente agora. Vamos prosseguir. Questão número 3. Questão número 3. Beleza. Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item subsecutivo. E o item diz: em caso de aplicação de lei de efeitos concretos que gere danos ou prejuízos a pessoas determinadas, é possível a responsabilidade civil do Estado? Muito bem. Vou te entregar o gabarito. Está correto. Nosso foco aqui não é o gabarito. Beleza. Primeira coisa. Você sabe me dizer o que é uma lei de efeitos concretos? Eu sou mais ou menos tal. Sabe me dizer? Diga aí agora, o que é lei de efeito concreto? Sabe identificar? Beleza. Então, coloque isso no seu radar. Essa lei de efeito concreto gerou danos ou prejuízos. Eu faria a seguinte pergunta: é possível uma lei causar danos ou prejuízos ao ser aplicada? A resposta é sim. Aí, a pergunta final: é possível responsabilidade civil do Estado colocar a União, o Estado, o DF ou o município que tenha editado aquela lei causadora do dano? É possível colocá-lo para pagar o prejuízo? Então, eis aí a lógica, né? O esqueleto dos temas que precisam ser revelados aí. Muito bom. Vamos começar com a seguinte análise. Você tem aqui, por exemplo, União, mas poderia ser Estado, DF, município. A União tem o poder executivo, a União tem o poder legislativo e a União tem o poder judiciário. Aí. Cada um deles tem uma função precípua. Executivo, a função administrativa, legislativo, a função legislativa ou legiferante, e o judiciário, a função judicial ou jurisdicional. Nas suas funções típicas, você tem aqui a prática de ato administrativo. Professor, tudo isso que o senhor está falando é óbvio. Para mim também. Só que a gente aproveita para revisar os elementos conceituais óbvios, básicos, e aprofundar. Aqui tem o chamado ato legislativo.
Professor, quais são os atos legislativos? O ato legislativo. Dá uma olhada no artigo 59 do texto constitucional. Para você identificar as espécies de ato legislativo, dá uma revisão no artigo 59, emenda à Constituição, lei complementar, lei ordinária, medida provisória, decreto legislativo, resolução legislativa, lei delegada. E aqui tem o chamado ato judicial ou jurisdicional. A pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar. Esses três atos podem causar dano a um terceiro. A alguém que não esteja, que não seja a própria estrutura da administração? Pode causar dano a um terceiro? Prejuízo, dano mesmo, prejuízo material, dano, prejuízo. Pode causar esse dano? E aí, não podemos nos furtar a resposta. A resposta é sim. Se a resposta é sim, aí a gente tem uma pergunta a fazer. O Estado responde por todos eles? Em outras palavras, o Estado responde por danos causados por um de seus atos administrativos? Responde por danos causados a particulares vindos de um ato legislativo, uma lei? Responde por atos jurisdicionais? Essa é a questão. Beleza. Aí a gente tem de esmiuçar isso aí. Para isso, a gente coloca uma regra. Uma regra. Uma conclusão eu já cheguei. Poucos professores na era moderna digital colocam vocês para anotar tanto. Eu estou impondo, infligindo a vocês um esforço físico para obter um resultado de memorização, de colocar essas matérias na sua memória de longo prazo, de transformar informação em conhecimento, porque enquanto a informação não passa para a sua memória de longo prazo, que vai ser resgatada daqui 1, 2, 10 meses, 12 meses, enquanto eu não transformo a informação em algo alojado, armazenado na memória de longo prazo, eu não transformo isso em conhecimento e, portanto, em aprendizagem de sua parte. Daí esse nosso esforço. Beleza? Qual é a regra? Qual é a regra? Se tem a regra, vamos cogitar pelo menos exceções. Exceções. Beleza. A regra é respondem ou responde por danos decorrentes de ato administrativo. E eu até quero incrementar aí alguma coisinha. Você vai colocar não
oriundo de ato legislativo e não oriundo de ato judicial. Aí. Beleza. Qual é a regra? O Estado poderá ser responsabilizado, e responsabilizado como regra na forma objetiva, basta comprovar conduta, dano e nexo de causalidade, não se exige a comprovação por parte da vítima, a comprovação de dolo ou culpa do agente causador do dano, mas de regra o Estado não vai responder, não vai ter que pagar por prejuízos causados por um ato legislativo ou por um ato judicial. Essa é a regra. Mas nós temos as exceções. Nós temos exceções. Exceção número 1. Exceção número 1. Responderá por dano decorrente de ato legislativo. Somente. E aí, nós vamos apontar duas situações. A lei declarada inconstitucional. Lei declarada inconstitucional. Vamos lá. É assim, olha. O Legislativo da União, suponhamos, o Congresso Nacional, editou uma lei hoje. Ela entrou em vigor. A vigência dessa lei causou prejuízos específicos a um pequeno grupo ou a um determinado sujeito. Causou dano ou prejuízo. Inequivocamente, a aplicação dessa lei causou dano ou prejuízo. Muito bem. Suponhamos que daqui a um ano o Supremo Tribunal Federal declare a inconstitucionalidade dessa lei. Neste caso, como exceção, como essa lei foi declarada inconstitucional, portanto, ela sequer poderia e deveria existir no mundo jurídico, os danos causados durante a vigência da lei declarada inconstitucional deverão ser ressarcidos pelo Estado. Então, essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese, letra B, quando o dano vier de uma lei de efeito ou efeitos concretos. Leis de efeitos concretos. O que é uma lei de efeito concreto? O que é uma lei de efeito concreto? Olha só. Olha só. Lei propriamente dita, a lei de efeito geral e abstrato, no momento em que ela entra em vigor, em que ela passa a valer, ainda não produz nenhum efeito concreto em relação a seu ninguém. É preciso que alguém da coletividade se enquadre nas circunstâncias descritas por essa lei, para que aí um agente público administrativo aplique as consequências abstratamente previstas nessa lei. Essa não é a lei de efeito concreto, e essa é a lei propriamente dita, a lei comum. Agora, existem certas leis que, ao entrar em vigor, no momento que ela entra em vigor, ela já produz efeitos concretos.
por exemplo, uma lei que, ao entrar em vigor, ela declara que uma determinada região do país é declarada área de preservação ambiental. Não pode arrancar mais nenhuma flor lá naquele local. E se você tivesse uma fazenda nesta área que foi declarada de preservação ambiental, se você tinha uma fazenda lá, você acabou de ter um prejuízo porque o valor da terra que você comprou vai ser diminuído porque ali não pode ser explorado economicamente para a agricultura. Poderia até ser feito um outro tipo, ecoturismo, mas agricultura não. Então, se o dano foi causado por uma lei de efeito concreto, como é o exemplo dessa lei ambiental, que transformou, na hora que entrou em vigor, ela já transformou, você não precisa fazer mais nada. Ela já impede você de dar a destinação econômica agropecuária para aquela área, vai caber indenização também. Que é o caso que responde aí a nossa questão. E a segunda exceção, a exceção número 2, responde ou responderá, tem um acento, responderá por dano decorrente de ato judicial. Não é a regra, somente. Somente. E aí, nós temos duas hipóteses excepcionais também. Letra A. No caso de erro na condenação criminal ou prisão além do tempo, ou preso além do tempo. Essa letra A está no artigo 5º, inciso 75 do texto constitucional. Essa hipótese de que o Estado será responsabilizado por uma decisão judicial que foi um erro de condenação criminal ou que permitiu prisão além do tempo, isso vai ser responsabilizado civilmente o Estado, ou nessa hipótese. E no caso de dano decorrente de dolo ou culpa ou erro processual grosseiro do juiz, do magistrado. De regra, o Estado não será responsabilizado por danos decorrentes de ato legislativo, exceto essas duas hipóteses: lei declarada inconstitucional e lei de efeito concreto. E, de regra, o Estado não será condenado a indenizar por prejuízos decorrentes de decisão judicial, a não ser nessas duas exceções. Quando o dano vier de um erro na condenação criminal ou de prisão além do tempo, ou quando o dano vier de um dolo, uma decisão do juiz com dolo, culpa ou erro processual grosseiro. Então, eis aí a esquematização clara e evidente deste tema. De forma muito clara deste assunto, deste tema. E aí a gente percebe lá na questão, olha, quando ela diz, em caso de aplicação de lei de efeitos concretos que gere danos ou prejuízo a pessoas indeterminadas, é possível a responsabilização? É possível. Mas vejam que a questão número 3 abordou claramente a exceção, porque a regra é: o Estado não será responsabilizado por danos decorrentes de atos legislativos, de leis. Simples dessa maneira. Gente,
O que não falta é tema oculto em matéria de responsabilidade civil do Estado. É tanto que eu trouxe 10 questões, a gente escaneou aí, fez o raio-x e depois a revisão e aprofundamento, já questão após questão. Isso nós fizemos em relação a 3 questões. Professor, e as outras? Calma, calma. Eu queria fazer o seguinte exercício com vocês. Em relação às outras 7 questões, tente analisar e tente fazer as mesmas perguntas, os mesmos destaques que eu farei na próxima live. Para ver se você fica como um homework, para ver se você já está pegando o jeitão de fazer o raio-x da questão para daí direcionar os seus estudos. Se você tiver um tempo adicional, eu queria que você fizesse em relação a 2, 3 ou todas as 7 questões que estão restando, esse levantamento dos temas e que você procurasse no seu material as soluções para esse tema. E aí vamos ver se ela vai bater com o que eu vou esclarecer a vocês. Porque, na verdade, eu quero que vocês adquiram a autonomia, a autossuficiência de fazer isso que eu estou fazendo com vocês. Porque se você pegar esse jeitão de fazer isso aqui que eu estou ensinando a vocês, o raio-x da questão, para orientar a sua revisão e aprofundamento, logo, logo você vai conseguir fazer em todas as outras disciplinas. E você vai potencializar imensamente a qualidade do seu estudo e a qualidade da sua memorização, da internalização das informações na sua memória de longo prazo. E a internalização das informações e conteúdos na memória de longo prazo significa aprendizagem. Aprendizagem consolidado na sua memória, no seu conhecimento. Tudo bem? Se eventualmente você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você está gostando do trabalho, recomende para Deus e o mundo. Fala, ó, siga o cara lá no Instagram, se inscreva no canal dele porque é bacana. Façam esse exercício, essa proposta que eu estou fazendo, porque amanhã, no próximo episódio, o episódio 59 do nosso raio-x da questão, a gente vai continuar com isso aqui e aí você vai poder comparar o que você fez com o que eu estou fazendo para saber se você está pegando o modus operandi, o jeitão de fazer esse tipo de estudo. E você já percebeu, melhora muito. Mas você precisará aprender a fazer esse estudo sozinho aqui comigo para que você possa aplicá-lo nas outras disciplinas também. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. O William está agradecendo, obrigado também, William, Maria, Bianca, todo mundo ali, Eleusa, Célio. Muito bom. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo até essa hora da noite. Muito obrigado pela dedicação aí e até o nosso próximo episódio do Raio-X da Questão. Vá aqui na descrição do vídeo e coloque seus comentários, coloque aí as suas sugestões de temas, se inscreva aí nos 2 links que eu deixei para você, para a gente continuar com muito mais conteúdos de revisão e aprofundamento e preparação até para o mundo do estudo para concursos públicos. Um abraço, até o próximo episódio.